Galera, lançou o segundo trailer de Primitive War, cara, e quem não tá animado pra esse filme tá maluco, cara. Esse trailer trouxe novas novidades e vários detalhes sobre o filme e possivelmente você não pescou todos. Mas nesse vídeo aqui eu vou te contar todos os detalhes do trailer e também da história de Primitive War, tanto do filme quanto do livro. Então se tu quer saber tudo sobre essa franquia e se preparar pro filme, meu amigo, vem comigo que eu vou te contar tudo agora. Vamos lá! Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou JB. Se tu não me conhece, cara, seja muito bem-vindo a este canal. Já se inscreve aí, deixa o like, hype o vídeo, todas aquelas baboseiras de YouTube que você já conhece, que ajuda demais o canal e é de graça pra você. E se você gostar muito do conteúdo aqui do canal, se torna membro também, que aí vai me ajudar demais, cara. Então, se você puder, se torna membro aqui do canal, ok? Galera, quando lançou o primeiro trailer desse filme, eu já tinha trazido aqui pra vocês o primeiro trailer legendado. Tá disponível aqui no canal, inclusive, se você pesquisar aí. E agora a empresa Spark Filmes, que tá produzindo o filme, lançou o segundo trailer e também já tá legendado, tudo bonitinho aqui no canal. É só tu clicar aí que tu vai achar o vídeo legendado, ok? E assim, galera, pra quem não tá entendendo nada ou conheceu o Primitive War agora, esse filme, galera, tá sendo produzido pela Spark Filmes, que é uma produtora pequena de filmes. Então esse filme aqui não vai ter o orçamento gigantesco de Hollywood, porém, como vocês viram aí no trailer, tá tudo muito bom, cara. Tanto as cenas de terror consegue te passar um terror e o CGI do filme também tá muito surpreendente. O filme, galera, vai ter uma pegada de terror e ficção científica com dinossauros. E o cara que tá à frente desse projeto, sendo o diretor e o roteirista, é o Luke Spark, que é o dono também da produtora, Spark Filmes. E o elenco conta com o Jeremy Piven, Ryan Keaton e também a Tricia Ralph. Atores e atrizes que não são muito conhecidos, mas pô, galera, pode ser a chance dos atores aqui brilharem nesse filme. Afinal, os maiores atores de Hollywood hoje em dia já começaram de algum lugar, de baixo. E galera, a sinopse de Primitive War é: em 1968, durante a Guerra do Vietnã, o Esquadrão Abutre, uma unidade norte-americana de reconhecimento, é enviado a um vale isolado na selva com a missão de localizar um pelotão, ou seja, outro pelotão que estava desaparecido. E esse pelotão se chamava Boinas Verdes. E aí, quando eles entram na selva, eles não se limitam a só armadilhas ou balas inimigas. Isso porque, galera, no coração da selva, eles descobrem que a área é habitada, infestada de dinossauros, cara. Dinossauros pré-históricos, criaturas gigantescas, famintas e ferozes. E esses predadores pré-históricos, galera, se tornam os grandes inimigos, a grande ameaça mortal para o esquadrão, que se vê lutando não apenas contra inimigos humanos, mas também contra forças primitivas da natureza. E aí, galera, essa expedição que antes era de busca atrás dos Boinas Verdes, agora se transforma numa luta desesperada pela sobrevivência, onde os soldados precisam enfrentar medos ancestrais e superar os desafios inimagináveis, cara. Então vai ter T-Rex, vai ter Utahraptor, vai ter várias espécies de dinossauros, cara. Lembrando, galera, que essa é uma adaptação de um livro do mesmo nome, publicada pelo Ethan Peros. Inclusive o livro tá disponível lá na Amazon, tudo bonitinho, tudo em português pra quem quiser comprar. E bom, com essa sinopse em mente, pra quem não conhecia, simbora pro trailer. O trailer começa, galera, já situando o local e o tempo em que a gente está, no caso, o Vietnã em 1968. Logo em seguida a gente percebe o helicóptero chegando à base militar e a gente pode perceber um diálogo que explica basicamente a sinopse do filme. Então o personagem do Jeremy Piven explica que há 3 dias o grupo chamado de Boinas Verdes está desaparecido e que muito provavelmente eles estão perdidos naquele vale, provando pra gente que basicamente vai seguir a mesma história do livro, dando a entender que esse filme vai ser bem fiel à história original. E assim como lá no livro, o pelotão responsável por ir atrás dos Boinas Verdes serão os Vultures. E aí na cena seguinte mostram eles chegando ao local onde os Boinas Verdes desapareceram. Então já vem uma cena para deixar a gente tenso, porque já mostra a pata, a pegada de um dinossauro que muito provavelmente ali é um Utahraptor. Logo em seguida, galera, ao fundo vocês podem perceber que tem algumas vozes de soldados, possivelmente no comunicador ali na hora que eles estão enfrentando os dinossauros, provavelmente estão sendo abatidos e estão mandando aqueles gritos meio desesperados. Logo em seguida, galera, no meio da escuridão é possível ver 2 Utahraptors
caminhando entre as moitas da selva. E cara, essa cena já dá muito o tom desse filme, que vai ser bem mais gore, bem mais pesado e vai ter muito mais terror. Algo que tá me hypando muito pra esse filme, justamente esta proposta de ser mais sério e mais terror. Vamos lembrar, galera, que Jurassic World Rebirth tava prometendo muito isso também pra gente, porém não entregou tanto. Eu gostaria que tivesse entregado mais, eu acho que ficou devendo um pouco. Mas esse filme aqui, eu tô achando que sim, dessa vez eles vão entregar o que estão prometendo. Logo em seguida, a gente tem uma cena que se acontecesse contigo, eu tenho certeza que tu ia ter um puta cagaço. Simplesmente um Utahraptor no meio da mata e com o olhinho brilhando, olhando pra tu, cara. Vai me dizer se tu não ia se sentir um pouquinho cagadinho. Meu amigo, eu acho que eu ia sair quebrando esses pau aí, era tudo. Ia rasgando tudo no peito, de tanto medo que eu estava. E galera, basicamente aqui já dá pra gente ter uma noção de que o roteiro não vai ser tão profundo. Vai ser uma história bem simples, com personagens que vão resgatar um grupo desaparecido e lá acabam encontrando dinossauros. E aí esse grupo vai ser obrigado a lutar contra esses dinossauros e tentar sobreviver. É a premissa básica do livro, da HQ, e agora vai ser também a premissa do filme. Então não tem como correr muito disso. Vai ser simples a história, mas se fizerem bem feito, vai ser show de bola, cara. Tanto, galera, que depois desse diálogo aí da premissa básica do filme, o trailer já foca mais nos dinossauros. E é possível ver logo de cara a traseira de um belo T-Rex, que, cara, tá sensacional isso aqui. Depois a gente vê brevemente a cauda do que parece ser um Utahraptor, mas também pode ser um Velociraptor. Independente dos dois, dá pra gente perceber que os bichos têm penas. Então, pela primeira vez em um filme de dinossauros, a gente vai ver penas. Pela primeira vez que eu digo, é um filme que realmente tá hypando a galera, que vai pegar um público amplo. E quando eu digo pela primeira vez, é com a fidelidade dos dinossauros realmente estarem fiel ao que eles foram na vida real, galera. Porque aquele dinossauro emplumado lá de Jurassic World Dominion não conta. Aquele troço ali tá muito feio. E logo em seguida, galera, a gente tem uma cena muito rápida, mas ao mesmo tempo muito épica. A gente percebe ali, ó, que tem 2 Velociraptors na esquerda. Cara, essa batalha vai ser insana. Eu tô louco pra ver essa batalha dentro do filme. Opa, meu mano, tá bem? Não se caga não, hein? Ave Maria! E basicamente, galera, o resto do trailer vai ser os dinossauros atacando o nosso grupo ou o nosso grupo observando e contemplando os dinossauros que há naquele vale. Ah, JB, mas como é que os dinossauros estão vivos nessa história? Bom, galera, no filme aqui não foi revelado, mas se seguirem a história do livro, os dinossauros estão vivos basicamente porque eles estão presos em um vale dentro de uma ilha. E essa ilha ficou remota por milhares de anos, permitindo com que várias espécies de dinossauros conseguissem sobreviver até os dias de hoje, sem nenhum contato com os seres humanos até os acontecimentos desse filme. Pois é, eu sei que parece meio louco, mas esses são os acontecimentos do livro e que provavelmente vão ser adaptados aqui no filme. E como eu falei, galera, do meio pro fim é basicamente mostrando os dinossauros atacando a nossa tripulação ou a nossa tripulação contemplando eles. Então bora contar comigo as espécies de dinossauros que aparecem aqui. Temos um apatossauro, um T-Rex que, cara, olha aquelas pluminhas. Os caras reaproveitaram o modelo de Jurassic World, dá pra perceber que tem uma certa semelhança, e deram uma modificada e colocaram algumas penugens atrás da cabeça que eu achei sensacional, cara. É exatamente assim, ou muito possivelmente, que o T-Rex era na vida real. E ele não tá sozinho, galera. Olha aqui esses dois aqui correndo, passando rente ao T-Rex. Eles nem têm medo de ser devorados, hein? E logo em seguida a gente vê um grupo aqui sendo rodeado por Quetzalcoatlus, que provavelmente 3 desses 4 aqui vai de Vasco. Na próxima cena, galera, a gente tem um personagem aqui subindo em uma espécie de árvore. Ele não pode escorregar, porque logo lá embaixo tem 2 Velociraptors só esperando a oportunidade de abocanhar o nosso camarada. Eu gostaria de merendar. E aí temos uma cena de contemplação com o nosso grupo andando no meio de um grupo de Edmontosaurus. E o CGI, como sempre, galera, muito bom, levando em consideração o baixo orçamento para esse filme. E então, galera, temos essa outra cena de contemplação com um grupo de Quetzalcoatlus, que possivelmente essa cena aqui pode ser antes daquela outra onde os Quetzalcoatlus já estão arrodeando o nosso grupo. E um detalhe a se prestar atenção, galera, é que os Quetzalcoatlus, eles estão com uma pelagem, eles estão com uma penugem também. E não só isso, como o cenário lá atrás, de fundo, tá muito parecido com o Kong e a Ilha da Caveira. Vai me dizer que não lembrou? Tá muito parecido, curiosos. Muito possivelmente algumas cenas podem ter sido gravadas nos mesmos lugares, né? Mas eu não tenho essa informação, então pode não ser verdade. E aproveitar que a gente tá falando de Kong e a Ilha da Caveira, galera, durante todo o trailer a gente vê uma música muito similar dos anos 60. E a gente pode ver outras semelhanças com Kong e a Ilha da Caveira, sendo que esse filme aqui, o nosso grupo de protagonistas vai pra uma ilha, pra um vale, onde lá há criaturas estranhas. Bom, lá no filme do Kong eram criaturas, eram monstros mesmo. Aqui são dinossauros.
mas as propostas estão bem parecidas. Porém, tendo algumas diferenças, né? De que esse filme aqui vai ser bem mais gore, bem mais terror. E logo em seguida, galera, a gente pode ver uma cena aqui com um grupo de Velociraptors arrodeando um humano que... sei não, viu? Mas... esse aí vai jogar no Vasco e não vai demorar, não. Mas eu quero que vocês comentem aí, galera. Vocês gostaram do visual desses Velociraptors aí? Pô, galera, eu gostei, hein? E eu acho que esse filme aqui vai desmentir aquele mito de que dinossauros emplumados não causam tanto medo quanto peladões. Mas eu acho que vai causar sim. E nesse filme aqui vai provar isso. Me diz se isso aqui não dá medo, cara. Olha esse dinossauro demoníaco aqui com a faca enfiada no olho. Olha só que cena épica, cara. Um T-Rex na frente, um raio atrás e ele devorando uma pessoa. Esse aqui vai ser o tom do filme, galera, tá? Esse aqui vai ser o tom do filme. Se preparem. E aqui a gente tem outras cenas noturnas, como esses dois Velociraptors. Não sei. Raptors. Também não sei. Bom, independente de qual seja, todo mundo vai morrer mesmo, então não tem diferença, mas tá muito legal. E bom, o que parece, a gente vai ter uma cena bem semelhante àquela de Jurassic Park 2, onde o pessoal tá numa mata meio densa, né, numa parte mais meio altinha, e os Velociraptors vão circulando o nosso grupo e vão pegando de um por um. Ao que me parece, essa cena aqui tá acontecendo exatamente isso. Cara, em seguida tem essa cena aqui que eu achei sensacional, achei boa demais. Sério mesmo, galera. O LeBron James aqui da Shopee tá correndo, segurando a arma, e logo atrás dele tem dois Triceratops full pistola, meu irmão. E assim, ele tem que correr, porque se ele não sair da frente aqui, meu amigo, vai virar sopa, vai virar tatuagem no chão. Será que aqui temos uma referência pra Rei Leão? A debandada? E aqui no finalzinho do trailer a gente tem uma coleção de cenas épicas. E bom, na outra cena aqui a gente tem um vislumbre do T-Rex, onde a gente pode perceber que apesar dele ser parecido com o T-Rex de Jurassic World, Jurassic Park, ele tem algumas diferenças que aproximam ele mais do que foi o bicho da vida real, como lábios, né, cobrindo os dentes. Ele é um pouco mais cheinho, mais gordinho. E a gente pode perceber, galera, que ele tem umas dobras de pele bem mais visíveis do que a versão de Jurassic Park e Jurassic World. E em seguida, galera, a gente tem um take final de praticamente todos os dinossauros que a gente vai ver nesse filme em um take só. E ao que parece, a nossa equipe saindo do vale, ou seja, aqui parece ser o final do filme. E por último, galera, a gente tem um vislumbre do Spinosaurus que a gente vai ver nesse filme. Tá muito bem feito e muito bem acurado. Inclusive, comenta aqui, galera, qual visual que vocês preferem? Jurassic World Rebirth ou de Primitive War? Comenta aqui que eu vou ler todos os comentários. E bom, pra encerrar o trailer, a gente tem essa super cena que provavelmente vai ser a thumb do vídeo aqui, que é os dois T-Rex rugindo pra tela. E mais uma vez, galera, assim, a gente percebe um CGI muito bem feito, muito bem polido, cara. Pro orçamento que vai ter o filme, esse CGI aqui dá de 10 a 0 em alguns filmes da Marvel, cara. E bom, galera, pra quem tá ansioso pro lançamento desse filme, o ponto negativo dele é que ele só vai estrear nos Estados Unidos. É, galera, infelizmente, só nos Estados Unidos, dia 21 de agosto. Por enquanto. Por que por enquanto? Galera, eu, o Cine e talvez outros criadores aí, a gente vai começar a iniciativa de ir lá no Instagram do diretor Spark e, cara, infernizar a vida dele lá no Instagram, dizer lá, bota a hashtag Primitive War Go Brasil. Essa hashtag que tá aparecendo aqui, ó, pra gente trazer esse filme aqui pro Brasil, galera, pra ele ser dublado e vir aqui pros cinemas brasileiros, pra gente poder assistir. Se não pro cinema, vir pro streaming. Mas pô, galera, tem que vir esse filme, cara. Tem que vir. Então, tá aqui, ó. Entra lá no perfil oficial de Primitive War e comenta essa hashtag aqui pra gente trazer esse filme pro Brasil. Fechou? E enquanto Primitive War não chega, a gente vai assistindo o Quarteto Fantástico, Superman, vários filmes ótimos também que estão nos cinemas aqui. Inclusive, eu já fiz a minha crítica de Quarteto Fantástico. Cara, clica aqui que essa resenha aqui tá boa. Lá eu falo dos pontos positivos, negativos, tudo sem e com spoiler. No mais, eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigado, galera, pela audiência de vocês que ficaram até aqui, cara. Vocês são demais. Vocês são demais. Deixa o like aí se não deixou ainda. Se inscreve no canal e hype o vídeo, hein? Não esquece não, hein? Tchau, até o próximo vídeo. Fui!